Olá, bem-vindos ao Fundamentec. Eu sou Luiz Wilker e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema bem interessante e tão importante quanto o Big Data que falamos no vídeo anterior. Eu estou me referindo à ciência de dados, também conhecido como Data Science ou Data Science. Bom, vocês entenderam. Mas e aí, ficou interessado? Então fica comigo, aproveita e se inscreve no canal, marca o sininho, dá aquele joinha ou tá bom, né? Tudo bem? E compartilha com a galera, beleza? São só alguns segundinhos, vamos lá. Você sabia que a expressão ciência de dados surgiu em 1960, mas suas raízes vão muito além. A história reverbera até o século XIX, pois foi justamente aí que os primeiros métodos estatísticos foram desenvolvidos para analisar dados em grande escala. Agora, a ciência de dados como uma disciplina distinta e formalizada, esta sim começou a ser desenvolvida a partir da década de 60, principalmente com o advento do crescimento do armazenamento de dados e, claro, a tecnologia computacional, ou seja, o poder computacional. E você pode estar se perguntando agora, existe alguma definição? Bom, existem várias, igual o Big Data. A ciência de dados não tem uma definição exclusiva, tá certo? Mas todas vão convergir para alguns aspectos como coleta, limpeza, armazenamento, análise e visualização de grandes quantidades de dados, utilização de técnicas estatísticas, matemáticas, de aprendizagem de máquina, utilização de técnicas de comunicação para compartilhar insights e recomendação para os diversos públicos. O fato é que, de qualquer maneira, eu trouxe duas referências de peso e como elas definem o Data Science, beleza? A primeira da Data Science Society, que diz o seguinte: a ciência de dados é uma disciplina interdisciplinar que se ocupa do estudo, coleta, armazenamento, análise, visualização e interpretação de grandes quantidades de dados com o objetivo de extrair conhecimento e insights relevantes. Já o Institute for Operation Research and Management Science, INFORMS, ou em português Instituto de Pesquisa Operacional e Ciências da Gestão, define a ciência de dados como o processo de extrair insights e conhecimentos valiosos a partir dos dados, usando técnicas estatísticas, algoritmos de aprendizado de máquina, visualização e outras técnicas. Perceba que as duas definições dessas duas grandes instituições convergem, né? Elas se convergem e acabam tocando naqueles aspectos que a gente falou. Mas, se ainda assim, né, por algum motivo você estiver em dúvida e ainda se pergunte o que é Data Science, bom, você pode reler as duas e escolher qualquer uma delas e você estará certo de qualquer maneira. Mas, quer saber de uma coisa? O Data Science não é sobre o futuro, mas presente, é algo que você deve aprofundar o conhecimento, mesmo que não seja da área, pois muitos dos seus conceitos e abordagens afetam a vida de muitas pessoas, já está afetando a vida de muitas pessoas, inclusive a sua. E o futuro? Bem, o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer. Uma coisa importante é entender o ciclo de vida da sua matéria-prima. Aliás, a matéria-prima do Big Data e Data Science é o dado. Entender o ciclo de vida do dado é a parte primordial. Aliás, se você estiver começando nessa carreira, né, para quem é curioso é uma novidade. Para quem já é da área, é basilar. Eu trouxe esse gráfico aqui justamente para exemplificar, né? O ciclo de dados se dá por esses contextos aí onde temos a produção, o armazenamento, a transformação, análise e descarte. E se você tivesse que pensar em como implementar processos de ciência de dados, enfim, se você tivesse que fazer um checklist, bom, eu faria da seguinte maneira. Primeiro, a etapa de preparação dos dados. Uma das etapas mais importantes, porque ela engloba, além da coleta, a limpeza, manipulação, análise exploratória dos dados, incluindo técnicas para lidar com dados faltantes e ou outliers. Na sequência, a escolha de algoritmos de aprendizagem de máquina, ou seja, machine learning. Entender os vários algoritmos disponíveis e escolher
Bom, você tem classificação, regressão, agrupamento, aprendizado não supervisionado, enfim. Escolher o algoritmo mais adequado para cada tipo de problema e conjunto de dados é fundamental. Ainda próximo a esse contexto, que seria a etapa de análise estatística, fazer uso de inferência estatística para entender a relação das diversas variáveis e modelagem para tentar prever futuro, né? Ninguém prevê o futuro, mas você vai usar uma probabilística. Então, a estatística te dá essa oportunidade, vamos dizer, dos conceitos basilares da estatística. É importante, inclusive, para você entender como funcionam os algoritmos de machine learning, tá bom? Os conceitos básicos de estatística, ele ajuda você a entender como os diferentes algoritmos de machine learning funcionam. Teremos a etapa também de visualização de dados, então, isso numa sequência, né? A visualização de dados, porque existe um processo específico aí para essa etapa. Você tem várias ferramentas, a gente já falou inclusive no Big Data, demos um pitaco aí sobre a etapa de visualização, porque é comum, né? Ciência de dados e Big Data se convergem, mas essa etapa permite você comunicar insights e conclusões de maneira clara e fácil para qualquer um. E existem várias ferramentas e bibliotecas disponíveis, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Então, do mesmo jeito que para escolher o algoritmo lá na etapa de análise com Machine Learning, também é importante escolher a ferramenta mais adequada aqui para visualização de dados e olhando principalmente o seu público-alvo. Por fim, eu trouxe este gráfico aqui, que vamos chamar de um gráfico que retrata o panorama da ciência de dados, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem é a etapa de produção. Lembra que a gente viu lá no ciclo de dados, produção. De onde esses dados são provenientes? Bom, a gente tem aí sensores, a gente tem redes sociais, sensores, quando eu digo presentes em aviões, presentes em automóveis, você tem calculadoras inteligentes, dispositivos de industriais, né, equipamento industrial, enfim, notebooks. Você tem uma infinidade de fontes geradoras de dados, beleza? Então, a primeira etapa da ciência é entender a produção desses dados. Aí, na sequência, entra armazenamento, né, utilizando o banco de dados relacional, NoSQL, dados estruturados e semi-estruturados, outras estruturas como planilhas, arquivos de mainframe, por aí vai. Armazenamento analítico. No armazenamento analítico entra aquela etapa de transformação, porque aqui você está trazendo o dado no armazenamento bruto e transformando ele em um formato analítico, tá certo? Então, você pode entender como a transformação também no armazenamento analítico. E aí a gente vai guardar esses dados num formato apropriado para a etapa de análise, onde a gente tem lá os Data Warehouse, Data Mart, os sistemas de arquivos distribuídos, né? Depois a gente tem a análise de dados, onde você faz análise exploratória, explícita, implícita. Na sequência, a etapa de visualização, onde você vai ter a construção lá dos cubos, dashboards, relatórios, KPIs. Perceba que nessa etapa de armazenamento até a visualização, a gente fala sobre... é uma área que tem a ver com governança de dados, beleza? E da produção até a visualização, está aí uma visão contextualizada geral do que é ciência de dados. Eu acho que fica mais claro assim, né? O que é que você achou? E de que formas e em quais setores ela é utilizada, né? É a pergunta que a gente sempre faz. No final das contas, eu vou utilizar para quê? E onde? Ciência de dados é amplamente utilizada em vários setores e indústrias, incluindo os seguintes. No setor de tecnologia, temos aí empresas como Google, Amazon, Facebook, que usam a ciência de dados para personalizar a experiência do usuário, bem como melhorar o desempenho dos seus sistemas. As empresas do varejo, elas utilizam a ciência de dados para analisar dados de vendas
e comportamento do cliente, visando o quê? Melhorar a precisão de vendas, aumentar a eficiência operacional nos estoques, logística e por aí vai. Nas finanças, os bancos e outras instituições usam a ciência de dados para identificar tendências financeiras, mitigar riscos, mitigar fraude, além de prever tendência de mercado e desempenho financeiro, por exemplo. No setor da saúde, você tem aí a ciência de dados sendo utilizada para melhorar a eficiência dos cuidados médicos, cuidados dos cidadãos, principalmente para as instituições públicas, né, da área de saúde, identificar tendência de saúde, bem como desenvolver novos tratamentos. Eu abordei um pouco também sobre exemplos de uso do Big Data, né, na área da saúde. Então, de novo, vale a pena dar uma visualizada no vídeo anterior. Marketing. Marketing é um dos setores que mais utilizam, pessoal. E o foco é entender melhor os seus clientes, identificar alvo, segmentação de mercado, além de prever e otimizar resultados de campanha publicitária. Esse aqui é um dos pontos mais importantes, né? Enfim, na indústria, a ciência de dados é usada para, por exemplo, no sensoriamento automotivo, manufatura, na mineração. No caso de manufatura e mineração, melhorar a eficiência operacional e principalmente reduzir custos. Enfim, esses são alguns exemplos, né, do que você pode utilizar, de como você pode utilizar a ciência de dados. Então tem mais uma infinidade aí, mas eu acho que é o suficiente para abrir um pouco a sua mente em relação ao tema. Mas aí você pensa, puxa, eu gosto disso, eu estou me identificando. Quais as habilidades e competências para atuar na área? Então, esse é um tema interessante. Mas antes de falar a respeito, eu gostaria de dar minha opinião. Eu, pessoalmente, prefiro olhar a ciência de dados mais como uma área ou disciplina em si própria, né? E não como uma função específica dentro de uma empresa, beleza? E o motivo para isso é muito simples. A ciência de dados envolve uma variedade enorme de tarefas e habilidades, incluindo aspectos que falamos há pouco, né? Como coleta de dados, limpeza, armazenamento, análise, visualização, comunicação de insights. Se você parar e prestar atenção, você vai ver que você tem profissões e profissões para cada um desses temas que a gente falou, né? E tentar achar isso num perfil apenas é complicado. Melhor, talvez, no Watson da IBM. Mas, além disso, essas tarefas são aplicadas a uma ampla variedade de setores e indústrias. E são também relevantes para várias profissões, né? Vários profissionais de várias áreas. Por exemplo, engenharia, matemática, estatística, ciência da computação, negócio. Mas assim, dentre as competências necessárias para atuar na ciência de dados, inclui-se as seguintes. Por exemplo, conhecimento de estatística e matemática. A compreensão de técnicas estatísticas, probabilidade e modelagem matemática são fundamentais, porque você vai ter que analisar e interpretar dados, beleza? Habilidade em programação, conhecimento de linguagem como Python, R, SQL ou SQL, né? Além de outras, é necessário porque você vai precisar manipular e analisar grandes conjuntos de dados. Conhecimento em Machine Learning, a compreensão dos algoritmos de aprendizagem de máquina e como aplicá-los aos dados é uma habilidade de extremamente importância na ciência de dados. Habilidade de visualização de dados, capacidade de criar visualizações eficazes e informativas para comunicar os insights e conclusões oriundas aí dessas análises, né? Habilidade para lidar com dados não estruturados, inclusive tem sido uma das habilidades mais valorizadas na ciência de dados, né? Habilidade para lidar com incertezas e lidar com dados incompletos. A ciência de dados envolve trabalhar com dados incompletos ou imprecisos. Isso não quer dizer que você vai negligenciar o tratamento inicial de dados, tá? Ou que algum projeto deva fazer isso. Não. Mas é que, como foi dito lá em Big Data também,
o volume é tão grande, a velocidade é tão grande e a variedade é tão grande que complica o próximo V, o quarto, que é justamente veracidade. Então, assim, você saber detectar quando o dado ele é impreciso ou está incompleto, para saber até onde ele pode ajudar uma determinada resolução, é importante, justamente porque ele vai afetar o resultado final, tá? Do insight que você queira apresentar. Então, saber identificar dados imprecisos, incompletos e ter habilidade para lidar com esse tipo de incerteza é fundamental. E habilidade para lidar com grandes volumes de dados. Bom, aí é de praxe, né? Saber gerenciar esses dados, seja ele em cluster, nuvem, é uma habilidade extremamente importante para atuar na área. Se você está aqui no canal, com certeza você utiliza muito o YouTube, então já sabe que tem muita gente apresentando aí cursos e treinamentos e eventos voltados para cloud computing, né, para nuvem. Então é isso, pessoal. A ciência de dados está aí, não é o futuro, mas uma realidade, que ao longo do tempo, em detrimento de outros domínios do saber tecnológico, mudará o mundo. Basta olharmos para o que a inteligência artificial tem trazido de realidade nos últimos anos, e esta é uma das ferramentas, né, mais importantes da ciência de dados, beleza? Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo, espero que eu tenha contribuído e agregado valor para o teu conhecimento de alguma maneira, beleza? Fica ligado para os próximos vídeos, não deixe de se inscrever no canal, marca o sininho e aproveita, deixa aquele like tá? E compartilha com a galera, beleza? Fui!